Bem-vindo ao canal Ideias que Mudaram o Mundo. Aqui nós vamos explorar os maiores pensadores da história e entender como suas ideias continuam vivas até hoje. E para começar, ninguém melhor do que ele, Sócrates. Um homem que nunca escreveu uma linha, mas que mudou para sempre a forma como pensamos. Imagine um homem que nunca escreveu um livro. Um homem que não deixou uma biblioteca cheia de pergaminhos, nem tratados complexos com sua assinatura. Na verdade, ele não deixou uma única linha escrita. E, mesmo assim, séculos depois de sua morte, ainda falamos dele como um dos maiores pensadores da história da humanidade. Esse homem é Sócrates. Sócrates nasceu em Atenas, por volta do ano 470 a.C. Dizem que ele não era bonito, não tinha riqueza nem poder. Mas tinha algo que encantava e incomodava ao mesmo tempo: a arte de fazer perguntas. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria não estava em saber todas as respostas, mas em reconhecer a própria ignorância. O grande legado de Sócrates foi o chamado método socrático. Ele não dava respostas prontas. Ele questionava, investigava, desmontava certezas. Era como se dissesse: se você não consegue explicar por que acredita em algo, talvez nem você mesmo acredite de verdade. E foi exatamente por esse jeito incômodo de pensar que ele ganhou discípulos fiéis e inimigos perigosos. No final, Sócrates foi acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade. Seu julgamento ficou famoso. Ele poderia ter escapado, mas escolheu aceitar a condenação. Bebeu a cicuta, a bebida envenenada, e morreu defendendo a liberdade de pensar. E é por isso que Sócrates, mesmo sem escrever nada, mudou o mundo. Suas ideias atravessaram os séculos porque foram registradas por seus discípulos, como Platão e Xenofonte. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um dos maiores legados de Platão, o mito da caverna. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma ideia que mudou a história da humanidade. Ele nunca escreveu nada, mas mudou o mundo com perguntas. Imagine um homem que nunca escreveu um livro. Um homem que não deixou uma biblioteca cheia de pergaminhos, nem tratados complexos com sua assinatura. Na verdade, ele não deixou uma única linha escrita. E, mesmo assim, séculos depois de sua morte, ainda falamos dele como um dos maiores pensadores da história da humanidade. Esse homem é Sócrates. Como pode alguém que não deixou nada escrito ser chamado de pai da filosofia ocidental? Como suas ideias sobreviveram ao tempo? E o que exatamente ele dizia que foi capaz de incomodar tanto a sociedade da época, a ponto de levá-lo ao tribunal e à morte? Essas são as perguntas que vamos explorar hoje, aqui no canal Ideias que Mudaram o Mundo. Sócrates é um enigma. Seus contemporâneos o descrevem como um homem de aparência estranha, baixo, barrigudo, de olhos esbugalhados, sempre descalço pelas ruas de Atenas. Alguns diziam que ele era feio, quase ridículo. Mas, quando abria a boca, o silêncio tomava conta. Porque Sócrates não falava para impressionar. Ele perguntava. E suas perguntas eram afiadas como espadas. O que é pior, não ter respostas ou nunca se fazer perguntas? Sócrates acreditava que viver sem se questionar era desperdiçar a vida. E é por isso que, mais de 2000 anos depois, ainda citamos sua frase mais famosa. Só sei que nada sei. Uma frase simples, mas que esconde um universo de reflexões. Porque reconhecer a própria ignorância é, paradoxalmente, o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Agora, antes de mergulharmos na vida desse homem fascinante, eu quero que você pense comigo. Quantas vezes você já defendeu uma opinião sem saber explicar o porquê? Quantas vezes você acreditou em algo só porque todo mundo acreditava? E quantas vezes você percebeu, no fundo, que talvez não tivesse tanta certeza assim? Pois é exatamente nesse ponto que Sócrates entra em cena. Neste vídeo, você vai descobrir como era Atenas na época em que Sócrates viveu. Quem realmente foi esse homem simples que desafiou poderosos? O que era o método socrático e por que ele ainda é usado hoje em escolas, tribunais e até terapias? O julgamento que o condenou à morte. E, principalmente, o legado que sobrevive até hoje. E eu te garanto, quando chegarmos ao final desta jornada, você não vai olhar para suas próprias certezas do mesmo jeito. Mas cuidado! Ouvir Sócrates pode ser desconfortável. Porque ele não trazia respostas prontas. Ele desmontava certezas. E quem se atreve a questionar o que todos acreditam, acaba atraindo tanto admiradores quanto inimigos. E esse detalhe, o desconforto que ele causava, foi o que o levou à maior tragédia e, ao mesmo tempo, à maior glória de sua vida. Então, se prepare. Vamos caminhar pelas ruas de Atenas.
Vamos ouvir suas conversas com jovens curiosos e políticos arrogantes. Vamos assistir ao seu julgamento. E vamos acompanhar seu último suspiro, quando decidiu beber a cicuta em nome daquilo que acreditava. Mas, acima de tudo, vamos refletir juntos. O que Sócrates diria hoje, se pudesse andar entre nós? Se você gosta desse tipo de reflexão e ainda não está inscrito, já aproveita agora e se inscreve no canal Ideias que Mudaram o Mundo, porque toda semana traremos um novo filósofo que deixou sua marca na história. E agora, vamos começar a nossa jornada com Sócrates. Primeiro, precisamos entender o mundo em que ele nasceu e cresceu. Antes de conhecer Sócrates, precisamos conhecer Atenas. Porque entender o homem exige primeiro entender a cidade que ele desafiou. E acredite, Atenas do século V a.C. era um lugar onde uma simples pergunta podia abalar o poder. O contexto histórico de Atenas. Aqui o objetivo é mergulhar o público no ambiente em que Sócrates viveu, mostrando como a cidade moldou e foi desafiada por ele. Feche os olhos por um instante e imagine caminhar por uma cidade cheia de vida. As ruas estão repletas de vozes, risadas, discussões acaloradas. De um lado, escultores moldam o mármore em figuras que parecem ganhar vida. Do outro, poetas recitam versos em praças públicas. E, ao fundo, ergue-se a Acrópole, com o majestoso Partênon brilhando sob o sol do Mediterrâneo. Estamos em Atenas, século V a.C. Mas essa não é apenas uma cidade qualquer. É o coração pulsante da Grécia Antiga. O berço da democracia, do teatro, da arte, da ciência e da filosofia. Aqui, cidadãos comuns se reúnem para discutir leis, votar decisões e participar da política. Algo revolucionário para a época. Mas também, algo que escondia contradições profundas. Gosto de imaginar Atenas como um palco. De um lado, a glória, templos, debates, arte, liberdade de expressão. Do outro, as sombras, desigualdade social, escravidão, guerras constantes. Porque, sim, enquanto Atenas celebrava a liberdade, milhares de escravos sustentavam a economia. E enquanto filósofos discutiam sobre virtude, a cidade travava batalhas sangrentas contra Esparta e outros povos. Atenas era, ao mesmo tempo, a cidade mais livre e mais contraditória do mundo antigo. E é nesse cenário vibrante e tenso que nasce Sócrates. Imagine crescer em um lugar onde, em uma esquina, um sofista tentava te vender um curso rápido de oratória. E, na outra, um poeta declamava versos sobre amor e tragédia. Onde todos tinham uma opinião sobre política, religião, guerra, e ninguém hesitava em expor essa opinião. Era impossível viver em Atenas sem pensar, sem discutir, sem argumentar. Era como se a cidade inteira fosse uma sala de aula a céu aberto. Sócrates não nasceu em um vazio. Ele nasceu no epicentro de uma revolução cultural. E essa revolução moldou a forma como ele enxergava o mundo. Mas também o colocou em rota de colisão com os poderosos. Agora, imagine a cena. Enquanto os sofistas, professores pagos para ensinar retórica, cobravam altas quantias para ensinar a arte de vencer discussões. Sócrates fazia o oposto. Andava pelas ruas, parava qualquer pessoa, jovem, velho, rico ou pobre, e começava a fazer perguntas. De graça. E não perguntas simples. Perguntas que desmontavam certezas, que deixavam os mais orgulhosos sem palavras. Essa Atenas efervescente também vivia sob o peso da Guerra do Peloponeso, o conflito entre Atenas e Esparta. Era um tempo de medo, traições, ambições políticas. Os líderes buscavam discursos que convencessem o povo a segui-los. E quem ousava questionar, corria riscos. É nesse contexto que Sócrates começa a se destacar. Não como um político, não como um general, não como um poeta, mas como um homem que ousava perguntar. Você realmente sabe aquilo em que acredita? Atenas era, sem dúvida, uma cidade brilhante. Mas também era frágil. E, como veremos, foi justamente nesse equilíbrio entre luz e sombra que Sócrates encontrou seu palco e seu destino. Agora que você já entendeu o cenário em que Sócrates viveu, chegou a hora de conhecermos o homem por trás do mito. Quem foi esse ateniense simples, que andava descalço pelas ruas e questionava poderosos? Na próxima parte, vamos mergulhar na vida de Sócrates, suas escolhas, sua personalidade e a forma como conquistava e irritava todos ao seu redor. Quem realmente foi Sócrates? Se você o encontrasse pelas ruas de Atenas, provavelmente não o reconheceria como o maior filósofo de todos os tempos. Na verdade, você poderia até rir dele. Aparência e estilo de vida. Sócrates não se preocupava com a aparência.
Era descrito como baixo, barrigudo, de nariz achatado e olhos esbugalhados. Andava sempre descalço, usava roupas simples, muitas vezes gastas, e não fazia questão de conforto. Enquanto outros buscavam riqueza e prestígio, ele dizia que a verdadeira beleza estava na alma, não no corpo. E aqui está um detalhe que sempre surpreende: Sócrates recusava dinheiro pelos seus ensinamentos. Diferente dos sofistas, que cobravam caro por aulas de retórica, ele acreditava que o conhecimento não podia ser comprado. O saber deveria ser vivido e compartilhado. Agora pense. Em uma sociedade cheia de ambições, um homem que não queria dinheiro, nem status, nem fama, não chamaria atenção? O soldado filósofo. Pouca gente sabe, mas Sócrates também foi soldado. Participou de batalhas importantes, como a de Potideia, onde dizem que salvou a vida de Alcibíades, um jovem ateniense que mais tarde se tornaria um dos políticos mais controversos da cidade. Mesmo em guerra, Sócrates mostrava sua coragem. Relatos contam que ele caminhava com calma pelo campo de batalha, suportava o frio e a fome sem reclamar, e inspirava seus companheiros com seu autocontrole. Era como se sua força não viesse do corpo, mas da mente. O mestre das conversas. Mas foi nas ruas de Atenas que Sócrates se tornou lendário. Ele não tinha sala de aula, nem púlpito, nem livros. Sua escola era a praça pública, os mercados, qualquer esquina onde houvesse alguém disposto a conversar. E ele conversava com todos, jovens curiosos, artesãos humildes, generais, políticos e até com mulheres, algo incomum para a época. Sócrates acreditava que a verdade não estava em discursos prontos, mas no diálogo. Por isso, fazia perguntas que levavam a pessoa a se contradizer, até perceber que talvez não soubesse tanto quanto imaginava. Imagine você, andando tranquilo, e de repente Sócrates te para e pergunta: você sabe o que é a justiça? Você responde algo simples, e, em poucos minutos, ele te leva a um labirinto de dúvidas. Era impossível sair de uma conversa com Sócrates sem se sentir desafiado. Família e vida pessoal. Sócrates se casou com Xantipa, uma mulher conhecida por seu temperamento forte. Alguns relatos dizem que ela era difícil, reclamava muito. Outros afirmam que essa imagem foi exagerada pelos discípulos, talvez para destacar ainda mais a paciência do filósofo. Eles tiveram 3 filhos, mas Sócrates não viveu como um pai convencional. Ele passava mais tempo conversando nas ruas do que em casa. Para ele, a missão de questionar e ensinar ultrapassava a vida doméstica. Isso nos leva a uma pergunta incômoda. Um homem pode ser considerado sábio, mesmo se falhou em sua própria família? O que é mais importante, a contribuição ao mundo ou o cuidado com os mais próximos? O incômodo dos poderosos. Com o tempo, Sócrates começou a incomodar. Não porque fosse agressivo, mas porque suas perguntas expunham a ignorância dos líderes da cidade. Ninguém gosta de ser desmascarado em público. E Sócrates fazia isso o tempo todo. Para alguns jovens, ele era um mestre inspirador. Para muitos políticos, ele era uma ameaça. E aqui nasce o conflito que vai marcar sua vida. Um homem simples, descalço e sem riqueza, mas capaz de abalar os alicerces da sociedade com perguntas. Mas afinal, qual era exatamente esse método de perguntas que tornava Sócrates tão perigoso, ao mesmo tempo, tão fascinante? Na próxima parte, vamos entender o famoso método socrático, e você vai descobrir que ele não serve apenas para a filosofia, mas também pode transformar a forma como você pensa hoje. O método socrático. Até agora, já vimos quem foi Sócrates e como ele vivia. Mas talvez a maior marca que ele deixou na história não tenha sido sua aparência humilde, nem sua coragem no campo de batalha. A maior herança de Sócrates foi o seu jeito único de pensar e ensinar. O que é o método socrático? Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro não podia ser simplesmente transferido de um mestre para um aluno. Ninguém aprende de verdade apenas recebendo respostas prontas. Por isso, ele criou um jeito diferente de ensinar. Em vez de explicar, ele perguntava. E não eram perguntas quaisquer. Eram perguntas que obrigavam a pessoa a pensar, a questionar suas próprias certezas, até chegar, sozinha, a uma conclusão mais sólida. Esse processo ficou conhecido como método socrático. Como funcionava na prática? Vamos imaginar uma cena. Um jovem ateniense, cheio de confiança, afirma: Sócrates, eu sei o que é a justiça. Justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Sócrates sorri e responde: interessante. Mas me diga, se um amigo te pede uma espada emprestada, e depois volta enfurecido querendo matar alguém, seria justo devolver a espada? O jovem fica confuso. A definição que parecia tão clara,
de repente já não serve em todas as situações. E aí Sócrates faz outra pergunta. E depois outra. Até que o jovem percebe que talvez não saiba o que é justiça, pelo menos não de forma absoluta. A chave do método. O segredo não estava na resposta, mas no caminho. Sócrates queria mostrar que a ignorância é o primeiro passo para o conhecimento. Quando aceitamos que não sabemos, abrimos espaço para aprender. É daí que vem a frase famosa: só sei que nada sei. Não é pessimismo. É humildade intelectual. É a coragem de admitir: eu não tenho todas as respostas, mas quero continuar perguntando. Por que isso incomodava tanto? Pense comigo. Em uma cidade como Atenas, cheia de políticos que viviam de discursos bonitos, o que acontecia quando Sócrates os questionava em público? Ele mostrava que muitas vezes eles não sabiam do que estavam falando. Era como se arrancasse as máscaras diante de uma plateia inteira. E ninguém gosta de ser exposto. O método socrático hoje. Talvez você esteja pensando: ok, mas isso ficou no passado. Será? O método socrático ainda vive hoje. Nas salas de aula, quando professores fazem perguntas em vez de dar respostas prontas. Nos tribunais, quando advogados desmontam contradições em depoimentos. Até na psicologia, com técnicas que ajudam o paciente a refletir sobre suas próprias crenças. E até na vida cotidiana. Quando alguém te pergunta por que você acredita nisso, e você percebe que nunca tinha parado para pensar. Isso é Sócrates vivo, através dos séculos. O risco das perguntas. Mas atenção, fazer perguntas é poderoso e perigoso. Porque nem todo mundo está preparado para questionar suas próprias certezas. E foi exatamente isso que tornou Sócrates tão amado e tão odiado. Seus discípulos o seguiam como se ele fosse um mestre iluminado. Mas seus inimigos o viam como uma ameaça para a ordem da cidade. E é aí que a vida de Sócrates toma um rumo dramático. Perguntar demais tem um preço. E para Sócrates, esse preço foi alto. Na próxima parte, vamos assistir ao momento mais famoso e doloroso de sua vida, o julgamento em que Atenas decidiu silenciar o homem que só queria perguntar. Chegamos ao ponto de virada. As ruas de Atenas já conheciam aquele homem descalço, que parava pessoas na praça para fazer perguntas incômodas. Mas o que antes parecia uma curiosidade, agora era visto como uma ameaça. As acusações. Sócrates foi acusado formalmente de 2 crimes. Corromper a juventude, porque ensinava os jovens a questionar as tradições e desafiar a autoridade. Não acreditar nos deuses da cidade, ou introduzir novos deuses, o que era considerado perigoso para a ordem social. Hoje, essas acusações podem soar frágeis. Mas, em Atenas, elas eram gravíssimas. Porque questionar os deuses era questionar a base da religião e da moral. E corromper a juventude significava colocar em risco o futuro da cidade. O tribunal. O julgamento de Sócrates não aconteceu em segredo. Foi público, diante de centenas de cidadãos que votariam pela sua culpa ou inocência. Era mais que um julgamento, era um espetáculo político. Imagine a cena. No centro, Sócrates, já idoso, com sua túnica simples. Ao redor, os juízes e os cidadãos da polis, prontos para ouvir. E na plateia, seus discípulos, Platão, Críton, Xenofonte, observando cada palavra. Silhueta de cabeça de pessoa falando, a defesa de Sócrates. Sócrates poderia ter se defendido como os sofistas, usando truques de retórica para convencer. Mas não. Ele foi fiel a si mesmo, falou a verdade, do jeito mais direto possível. Disse que não corrompia ninguém. Pelo contrário, estimulava os jovens a pensar por si mesmos. E sobre os deuses, declarou que acreditava em uma voz divina interior, o seu daimonion, que o guiava. E aqui vem a parte mais surpreendente. Em vez de implorar por piedade, Sócrates desafiou os juízes. Disse que, se fosse realmente condenado por ensinar a buscar a verdade, deveria ser recompensado, com um lugar de honra no banquete da cidade. Agora pare e pense. Que coragem é essa, de enfrentar um tribunal inteiro com ironia e firmeza? Ou seria teimosia? O veredito. A votação foi apertada. Alguns votaram pela absolvição, mas a maioria decidiu pela condenação. Sócrates foi considerado culpado. Segundo as leis de Atenas, após o veredito, o acusado podia sugerir sua própria pena. Ele poderia ter pedido o exílio, uma multa, ou até o perdão. Mas Sócrates escolheu outro caminho. Propôs que deveria ser tratado como um benfeitor da cidade. Que merecia ser sustentado pelo Estado, não punido. Foi a gota d'água. Os juízes, irritados com a ousadia, votaram então pela pena máxima, morte.
O impacto. O silêncio caiu sobre Atenas. A cidade que se orgulhava da democracia tinha condenado à morte o homem que simbolizava a liberdade de pensamento. Seus discípulos ficaram devastados. Platão, anos depois, escreveria diálogos relembrando cada palavra desse julgamento, para que nunca fosse esquecido. Gancho para a próxima parte. Sócrates foi condenado à morte. Mas ele ainda tinha uma escolha. Poderia fugir. Seus amigos planejavam sua saída, o caminho estava livre. Por quê, então, ele decidiu ficar e beber a cicuta? Na próxima parte, vamos acompanhar os últimos dias de Sócrates e entender por que sua morte se tornou tão simbólica quanto sua vida. Veredito foi dado: morte por envenenamento com cicuta. Mas a história ainda não tinha terminado. A chance de fugir. Logo após a condenação, amigos e discípulos de Sócrates se mobilizaram. Críton, um de seus seguidores mais leais, conseguiu planejar uma fuga. A guarda poderia ser subornada, o caminho estava aberto. Imagine a cena. Na escuridão da noite, Sócrates poderia simplesmente desaparecer, viver exilado em outra cidade e continuar ensinando. Mas Sócrates recusou. Disse a Críton: de que adiantaria viver, se para isso eu tivesse que trair tudo o que ensinei? Para ele, a fuga seria uma contradição. Seria como admitir que seus princípios valiam menos que a própria vida. Os últimos dias. Sócrates permaneceu na prisão, conversando com seus discípulos até o fim. Platão registrou esses diálogos em obras como Críton e Fédon, que nos permitem imaginar o clima desses momentos. Enquanto todos estavam desesperados, Sócrates parecia sereno. Falava sobre a imortalidade da alma, sobre a importância de buscar a verdade até o último instante. Ele não tinha medo. Ou, se tinha, não deixou transparecer. E aqui está um gancho poderoso. Será que alguém pode realmente encarar a morte com tranquilidade? Crânio e ossos cruzado, a taça de cicuta. Chega o momento final. Um guarda traz a taça com o veneno. Os discípulos choram, imploram, mas Sócrates permanece firme. Ele pega a taça com as próprias mãos. Antes de beber, diz que não guarda rancor dos juízes que o condenaram. Depois, ele ergue a taça e a bebe de uma só vez. Pouco a pouco, o veneno começa a agir. Seus pés e pernas ficam pesados. Ele se deita, calmamente, e fala suas últimas palavras. Críton, devemos um galo a Asclépio. Pague essa dívida e não se esqueça. Asclépio era o deus da cura. Muitos acreditam que Sócrates quis dizer que a morte era, para ele, uma espécie de libertação, uma cura da vida terrena. O silêncio de Atenas. Naquela noite, a cidade que se orgulhava da liberdade perdeu um dos maiores defensores da verdade. E o mundo ganhou um mártir da filosofia. É impossível não perguntar: o que é mais forte? A espada de um exército ou a coragem de um homem que morre em nome de suas ideias? A vida de Sócrates chegou ao fim. Mas o que acontece com uma ideia quando o corpo desaparece? Na última parte, vamos falar sobre o legado de Sócrates, e como, mesmo sem escrever nada, ele se tornou eterno. Sócrates morreu, mas suas ideias não. E isso é, talvez, o aspecto mais fascinante de sua história. O legado escrito pelos outros. Lembre-se, Sócrates nunca escreveu uma única linha. Tudo o que sabemos dele vem de discípulos como Platão e Xenofonte, ou de críticos como Aristófanes. Foi Platão quem registrou seus diálogos, transformando seu mestre em personagem eterno. Sem Platão, talvez Sócrates tivesse sido esquecido. Mas graças a esses escritos, ele se tornou imortal. Pense nisso. Um homem que não deixou nada escrito, ainda é citado, estudado e debatido mais de 2000 anos depois. Isso não é apenas filosofia. É eternidade. A influência sobre a filosofia. Sócrates é considerado o ponto de virada da filosofia ocidental. Antes dele, os filósofos se preocupavam mais com a natureza do universo, de onde veio o mundo, do que é feito, qual sua origem. Com Sócrates, a pergunta mudou: como devemos viver? Essa mudança colocou o ser humano no centro da reflexão. E abriu caminho para tudo o que viria depois: Platão, Aristóteles, os estoicos, os filósofos modernos e contemporâneos. Se hoje falamos em ética, em justiça, em autoconhecimento, estamos pisando no chão que Sócrates preparou. A conexão com o hoje. Mas e nós, no século XXI? O que podemos aprender com Sócrates? Primeiro, a humildade intelectual. Admitir que não sabemos tudo é um ato de coragem. Em um mundo cheio de opiniões rápidas e certezas superficiais, a frase "só sei que nada sei" soa mais atual do que nunca. Segundo, o poder das perguntas.
Em vez de buscar respostas fáceis, talvez devêssemos aprender a perguntar melhor. Perguntas têm o poder de abrir portas que respostas definitivas fecham. Terceiro, a coerência. Sócrates morreu fiel aos seus princípios. E a pergunta que fica é: será que nós seríamos capazes de defender nossas ideias até o fim? Reflexão final. Sócrates não viveu para agradar. Ele viveu para provocar. E provocou tanto que a cidade o silenciou. Mas sua voz atravessou séculos porque, no fundo, ele não nos ensinou respostas. Ele nos ensinou a pensar. E pensar é algo que ninguém pode tirar de nós. E assim concluímos a história de Sócrates, o filósofo que nunca escreveu nada, mas mudou o mundo com perguntas. No próximo vídeo da série Ideias que Mudaram o Mundo, vamos mergulhar em um de seus discípulos mais brilhantes, Platão. Falaremos sobre o famoso mito da caverna, uma das metáforas mais poderosas de todos os tempos. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de refletir sobre a vida. Porque aqui, cada semana, trazemos ideias que atravessaram séculos e continuam transformando o presente.